Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Pint of Science 2016. Nessa noite fria, porém, lotada, muita gente interessada no assunto que a gente se dispôs a discutir hoje, que é empreendedorismo e universidade, como fazer de São Carlos a capital das startups. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, o ICMC, agradece a presença de todos vocês. Este evento nasceu em 2013, na Inglaterra, com a ideia de levar os cientistas para falar diretamente com o público em ambientes como esse que a gente está aqui, de bastante descontração. Assim, eles poderiam mostrar o que estão pesquisando e o impacto disso na vida de todos nós. No ano passado, São Carlos fez jus ao título de capital da tecnologia e tornou-se a primeira cidade da América Latina a sediar esse Festival Internacional de Divulgação Científica. Foi um sucesso. É um sucesso, mais uma vez, está acontecendo simultaneamente em 3 bares da cidade. Várias cidades nos procuraram e agora, em 2016, o Pint of Science está acontecendo em outras 6 cidades brasileiras e 11 países. No debate de hoje aqui no Mosaico, nós vamos entender o que é uma startup e os componentes que definem um ecossistema empreendedor. Mas será que é o papel das universidades fomentar o empreendedorismo? Nós vamos conhecer algumas iniciativas interessantes que têm sido realizadas por professores e conhecer também a trajetória de alguns empreendedores que estão aqui com a gente. Quem vai coordenar esse debate é o Rafael Meirelles, que é gestor de projetos na Bridge, catalisadora de negócios de São Carlos. Vamos falar um oi? Rafael. Fica em pé, Rafael. O pessoal lá do fundo te vê também. Rafael, que vai coordenar nosso trabalho. A gente conta ainda aqui na mesa com a participação do André de Tomás, professor do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Carlos. André. O Edson Moreira, que é professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. E é também membro do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o nosso CEPID-CMEAI. E também participará desse bate-papo o Luciano Miranda, que é sócio fundador da empresa Petico. Então vamos começar fazendo a seguinte questão para o Rafael. Rafael, São Carlos tem potencial para se tornar a capital das startups? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite novamente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É muito legal ver tanta gente querendo discutir ciência, especialmente empreendedorismo. E já me antecipando aqui a pergunta, sim, obviamente que é completamente possível criar um ecossistema de startups em São Carlos, e é exatamente o que eu venho fazendo junto com a minha turma da Bridge e com muita gente que eu reconheço aqui hoje, e é muito legal ver todos vocês aqui. Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Então, repetindo a nossa perguntinha, como fazer de São Carlos a capital das startups? Como é que isso funciona, como é que isso acontece? Mas antes de mais nada, eu acho que é extremamente interessante entendermos, e se é que a gente entende isso, o que é uma startup. Alguém tem uma ideia do que é uma startup? Uma vaga ideia? Você tem ideia? Olha, depende. Se for uma startup de base uma startup universitária, por exemplo, a Spinoff, ela é uma empresa fundada com tecnologia oriunda da universidade. Também tem outros tipos de startup também de base tecnológica que podem ser fundadas por qualquer empreendedor que tenha uma ideia boa. Bacana. Basicamente uma ideia, empreendedor e tal. Alguém mais? Tranquilo? Bom, a definição básica de uma startup, o que hoje é mais aceito aqui pela comunidade, o que as pessoas divulgam e falam normalmente é: uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. E aí eu grifei algumas palavrinhas aqui para a gente entender realmente no âmago da coisa o que é uma startup. Primeira coisa, um grupo de pessoas. Então, são geralmente amigos, uma dupla, um trio, algum grupo de amigos da faculdade, ou do trabalho, ou de qualquer outro lugar, ou às vezes de botecos da vida realmente, que acabam tendo uma ideia em comum, ou então um desses amigos fala: cara, eu tenho um negócio aqui para resolver um problema, isso aqui é muito bacana, vamos fazer, e apresenta para esse amigo, e o cara começa a dar opinião, até que os dois se olham e é quase um romance. Os caras começam a se curtir. Puta, eu tenho uma ideia que posso melhorar isso aqui, posso fazer tal coisa. Aí um olha para o outro e fala assim: a gente podia se juntar. Tem um professor meio maluco, que apoia umas coisas, a gente podia trocar uma ideia e fazer alguma coisa de útil com isso aqui, certo?
Beleza, vamos lá. E aí essa rapaziada começa a pesquisar, a tentar entender, a procurar uma solução efetiva para esse problema. Começam a testar. Só que logo eles vão descobrir que eles precisam daquilo ali, de um modelo de negócios. No português, claro, precisa ganhar dinheiro. Você descobrir como é que eu ganho dinheiro solucionando esse problema. E pior, se alguém realmente liga para esse problema e vai enfiar a mão no bolso para me dar alguma grana ou algum centavo pela solução desse problema. E para descobrir isso tem uma série de coisas, teste hipóteses, acontece uma porrada de coisa, mas esses caras não podem deixar isso de lado, senão essa startup nunca vai para frente, nunca vai se tornar uma empresa, ela nunca vai conseguir ter saúde para se sustentar. No meio disso tudo, não basta encontrar um meio de fazer dinheiro. Não basta. Eles têm que encontrar uma coisa que seja repetível. O que é repetível? Eu fiz aqui em São Carlos, tem que funcionar em Los Angeles, em Hong Kong, em São Paulo, no Rio, em BH e uma série de outros lugares. Eu tenho que ter condição de repetir esse modelo em algum lugar. Mais além do que isso, um modelo repetível é algo que normalmente as pessoas vão utilizar no dia a dia, na rotina. Se a gente perceber, pegar um exemplo simples, o Facebook. Quantas vezes nós paramos para olhar, compartilhar, curtir ou fazer uma série de coisas no Facebook, no YouTube? Quantas pessoas não utilizam por dia o Uber? E por aí vai. Uma série de startups que são repetíveis. Escalável também é extremamente importante. Para uma startup ser escalável, para essa coisa acontecer, para ela ter vida, ela precisa escalar. O que é escalar? Vamos pegar um exemplo de uma empresa de call center. Se eu tenho 100 clientes e 20 pessoas dando conta desses 100 clientes, se eu dobrar, pode ser que eu precise aí então de... sei lá, 200 pessoas trabalhando dentro da empresa, 300, 400. Então, conforme a empresa cresce, quanto mais clientes, mais pessoas físicas é preciso dentro daquele call center para atender a demanda, para poder dar conta do negócio. Isso não funciona para o modelo de startup, porque não é escalável, é difícil de crescer, é difícil da coisa dar certo, precisa de muito dinheiro, muito recurso físico, é muito trabalhoso, não dá para funcionar de uma hora para outra, leva-se alguns anos para a coisa conseguir crescer. Uma startup é completamente ao contrário. E eu trouxe um exemplo disso. Tem uma startup chamada Airbnb, deve ser conhecida aí de todos vocês, ou da grande maioria. Para quem não conhece o Airbnb, é uma startup que busca quartos ou lugares para dormir. Então, a startup começou nos Estados Unidos, lá por volta de 2009, alguma coisa do tipo. Esses caras fazem o seguinte, se você tem lá uma casa com 3 cômodos e não usa um dos cômodos, você pode colocar disponível para alguém alugar e dormir, um turista, alguém que estiver lá. Aluga um sofá, aluga uma cama, talvez a casa inteira, se você quiser. Ano passado, o Ronaldinho Gaúcho estava alugando a dele no Rio por R$14 mil. A diária. Essa startup, olha que legal, tem um gráfico aqui, eu queria até achar outro gráfico, não consegui. Mas ali, em janeiro, dia 26 de janeiro de 2012, os caras estavam lá com 5 milhões de pessoas fazendo bookings dentro do site. Pouco menos de 6 meses depois, os caras estavam com 10 milhões de pessoas. E a estrutura física, basicamente a mesma. Esse gráfico vai crescendo e até, se eu não me engano, 2 anos atrás, os caras já tinham triplicado, quadruplicado o tamanho dessa coisa e com uma estrutura enxuta. Ou seja, isso é o escalável. Ele cresce efetivamente muito rápido, tem muita gente utilizando aquele serviço, só que a infraestrutura da empresa cresce em base tecnológica. Ou seja, eu tenho recurso, eu tenho desenvolvimento, bons servidores na Amazon ou coisa do tipo e faço a coisa funcionar. Eu não preciso de um exército de pessoas trabalhando dentro da minha empresa. Tá? Isso é um claro exemplo de escalabilidade. E olha que interessante, se em 2008, a cada dia, os caras tinham um book no site, em 2011, era a cada 10 segundos. Em 2012, que é onde para o gráfico aqui dos 10 milhões, a cada 2 segundos, uma pessoa estava bookando e utilizando o serviço, pagando pelo serviço do Airbnb. É isso que é legal. Eu não dependo de pessoas. É 24 horas, a coisa vai funcionando, escala, arrebenta a boca do balão, todo mundo destrói de utilizar aquela coisa e não para. Então, isso é o escalável. Agora, a base disso aqui tudo, talvez o mais importante seja esse ambiente de extrema incerteza. E aí é aquele velho jogo do empreendedor. O cara está todo dia escutando, vendo gráficos maravilhosos, números no Excel, filmes, livros e uma série de coisas falando de empreendedores, empresas bilionárias, só que o cara esquece mesmo que tem um altíssimo preço a ser pago por isso. Muitas horas de sono perdida, o sono, para falar a verdade, é um dos estresses, um dos menores estresses, existem muitas outras coisas, ambiente familiar, pouca grana, é complicado. E a empresa, em nenhum momento, mesmo quando ela está lá com seus 10 milhões de pessoas, não dá para dizer ali que ela teve sucesso. Na verdade, talvez em momento nenhum dê para dizer isso, porque a gente nunca chega num ponto final. Mas especialmente no começo, enquanto ainda é uma startup, enquanto ela não se tornou uma empresa com processos um pouco mais robusta, uma série de coisas,
qualquer erro, qualquer problema pode levar tudo por água abaixo. Então, é um ambiente, sim, de extrema incerteza. Por isso mesmo, a grande quantidade de dinheiro, que é o que as pessoas normalmente mais ouvem. Então, quanto maior o risco, maior a quantidade de investimento, maior a capacidade de retorno. Mas, sempre, quanto maior o risco. Legal? Entendendo o que é uma startup, vamos falar um pouquinho sobre o ecossistema de startups. Como é que funciona? É preciso de um ciclo para a coisa funcionar. E eu separei alguns pontos aqui, num linguajar bem tranquilo, para que todos vocês entendam como funciona. Os 3 primeiros itens desse ciclo eu vou explicar para vocês. Investidores, cidade e infraestrutura e uma máfia. Eu vou explicar esses 3 itens porque normalmente é com isso que eu trabalho todos os dias lá na Bridge, com diversas outras pessoas ligadas a outras empresas. O que a gente faz aqui? E aí, obviamente, me apresentando também, desculpa, meu nome é Rafael Meirelles, eu sou gestor de projetos lá na Bridge Builder. Eu sou designer gráfico de formação, tenho especialização em estratégia empresarial e um MBA em gestão estratégica, mas eu sempre detestei trabalhar no ambiente corporativo que a gente julga como comum, ou as grandes empresas. Eu gosto mesmo dessa coisa de startup, estar no meio dessa gente malucaça com uma pancada de ideia e tentando fazer essa coisa dar certo. Tá? O primeiro ponto são cidades. E aí, pequenas cidades são extremamente importantes. Quer dizer o quê? Que só funciona em pequenas cidades? Não, pode funcionar em diversos tipos de cidade no mundo. Mas pequenas cidades levam algumas vantagens nesse ecossistema. Por quê? Porque ela oferece talvez um sistema de transporte um pouco melhor, um sistema de trânsito menos caótico, áreas de ambiente ou áreas verdes maiores e mais abundantes na cidade para que as pessoas consigam aproveitar melhor a vida, curtir um pouco mais aquele ambiente. Ela propõe um modelo de vida que hoje muita gente tem fugido da capital para poder curtir isso um pouco no interior. Aqui a gente vive um exemplo disso, São Carlos é claramente um exemplo disso. Isso, obviamente, tem um impacto direto na qualidade de vida. Também no baixo custo. A cidade tem um custo muito menor do que uma grande capital, uma grande metrópole, por exemplo. Então, a galera prefere continuar por aqui. Se elas preferem ficar por aqui, retém talento. É uma cidade que mantém os seus talentos. Tá? E aí chega numa parte muito importante do ecossistema, que é a educação, onde a coisa está funcionando. Se eu retenho talento, eu tenho, obviamente, inovação. Eu tenho muita gente boa pensando junto, trabalhando junto, trocando ideia junto, e as coisas começam a pipocar, começa a ter inovação dentro da coisa. O resumo dessa ópera é: cidades estressantes fazem pessoas estressadas, e pessoas estressadas, em geral, produzem menos, são mais infelizes e acabam menos criativas ou inspiradas a médio e longo prazo. É simplesmente isso que acontece. Por isso que as pequenas cidades, elas acabam levando alguma vantagem em relação às grandes metrópoles, tá? O que a gente precisa também é de uma máfia, e essa máfia, obviamente, num bom sentido. A máfia é justamente o que eu estou vendo aqui hoje. Aqui tem uma máfia, ali tem uma máfia da Bridge que eu reconheço, tem o Christopher lidera uma máfia no Slack, tem máfia ali fora também que eu já vi. Máfias são pequenos grupos que pipocam dentro de universidades, dentro de empresas como a Bridge, dentro das próprias startups. São pessoas que criam grupos para poder motivar, fomentar e inspirar outras pessoas a ajudar durante esse processo de empreendedorismo. Então, como eu disse, é um ambiente de extrema incerteza. É difícil pessoas que estão fora desse ambiente entender o que vocês fazem ou entender o que nós fazemos. Então, é óbvio que a gente vai procurar grupo. E esse grupo ele vem com uma série de coisas, pessoas que já deram certo, que deram errado, que estão no meio do caminho, que estão começando. Então, tudo isso é extremamente importante, tá? E faz parte desses pontos aqui. Então, o que a gente faz? Especialmente lá dentro da Bridge, a gente cria eventos gratuitos, pode participar da comunidade. O cara que tem uma ideia na cabeça e nunca empreendeu na vida, ele pode chegar lá e bater um papo com a gente. Quem já está empreendendo também vai lá. E fora isso, tem outros milhares de grupos aí, WhatsApp, uma série de coisas com uma porrada de gente fornecendo informação. Então, as pessoas começam a fazer parte disso e a interagir cada vez mais. Isso fomenta o empreendedorismo e cria o tal do espírito de equipe, naturalmente, tá? E, não menos importante, dinheiro. É preciso de investidor. Se a gente for reparar, aqui dentro dessa cidade, se nós juntarmos, por exemplo, com Ribeirão Preto, nós temos aqui 2 cidades com potencial econômico extremamente grande. Nós somos 2 das cidades mais ricas desse estado. Então, nós temos sim bastante dinheiro circulando aqui. A grande questão também é um dos trabalhos que nós fazemos, que é a educação com esses investidores. Por quê? Eles estão acostumados hoje a investir em agrobusiness ou indústria, quando a gente fala aqui dentro do nosso ambiente. Então a gente começa a falar para eles diversificarem esse portfólio de investimentos. É uma base, de qualquer curso de administração.
E eles precisam, então, entender o que é startup, por que investir nisso, por que eu invisto nisso aqui, qual que é o recurso, é risco, como é que não é, qual que é o retorno, como é que funciona. Hoje, dentro da Bridge, o que a gente tem de muito legal e que eu me orgulho bastante são grupos de investimento. São pessoas que acabaram formando grupos para incentivar boas ideias, provenientes, às vezes, de universidades, às vezes só dos meninos, enfim, de qualquer lugar. Mas são pessoas interessadas em investir, em colocar grana aqui dentro. E, obviamente, isso não precisa explicar muito porque isso é extremamente importante para a cidade. Bom, esses são os 3 itens que diretamente eu tenho impacto dentro da Bridge, diretamente é com o que eu trabalho lá no dia a dia. O desenvolvimento das startups, dinheiro, a própria cidade, eventos, uma série de coisas. Mas para o nosso ciclo ficar um pouquinho mais completo, existe, obviamente, educação. É preciso de gente de qualidade para poder empreender, não é qualquer pessoa. E eu não estou falando só de conhecimento, mas também de preparo psicológico para isso, porque realmente a caminhada não é simples. Para isso, para falar um pouquinho sobre educação, eu convidei aqui para a mesa 2 professores. O primeiro deles é o Edson Moreira, que é um pesquisador em comunicação móvel, doutor em ciência da computação pela Universidade de Manchester, e ele tem um projeto muito bacana de empreendedorismo em sala de aula, chamado Projeto como Produto. Não vou me estender, professor Edson, por favor, venha a nós. Obrigado. Boa noite. Espero que a cerveja esteja boa. Eu tenho certeza que se esse evento fosse lá na universidade não teria tanta gente assim, talvez por causa da cerveja. Então é uma ideia sensacional o que nós estamos fazendo aqui, e é legal fazer parte dessa máfia, né? Então eu trabalho com redes de computadores, comunicação móvel, rede sem fio, e dou uma disciplina de tópicos avançados em comunicação e outra de redes móveis para o 3º ano da ciência da computação e 4º ano do pessoal de engenharia de computação. E aí, uns 5 anos atrás, eu achei que seria interessante tentar transformar um pouco o jeito que a gente dá aula e sair um pouco da parte teórica, mas mantendo a parte teórica, incutindo nos alunos um pouco de praticidade, né, com problemas reais. Então, eu bolei aí esse esquema, estou indo para trás, né? Esse esquema de projeto como produto, que todo ano eu faço uma coisinha diferente. Esse ano eu vou levar o Rafael lá, por exemplo, para falar um pouco sobre startups. Assunto que eu não domino. Eu realmente estou aqui até para aprender um pouco sobre isso, né? Então, por que a gente faz isso? Porque os alunos realmente têm ideias muito boas. Isso mesmo nos projetos acadêmicos que a gente faz, a gente percebe isso, né, que tem muita ideia interessante. Porque resolver problemas reais, né, do dia a dia mesmo, coisas das empresas motivam os alunos, então a gente pode sugar um pouco mais deles e mostrar que eles podem, né, além de ser bons empregados e almejar um bom emprego no final do curso, também ter eventualmente a sua própria empresa, né? Inclusive, vocês poderiam me perguntar, né, quantas empresas já se formaram, né? Não sei, provavelmente nenhuma, muito poucas, né? Mas eu acho que eles são picados por esse mosquito aí, e isso pode gerar neles no futuro, né, a ideia de transformarem essas suas ideias em negócios, né? E também que é relativamente fácil nessa área de computação móvel, né, nesse mundo que é dominado pelos smartphones, pelos aplicativos, né, transformar uma ideia num negócio sem gastar muito dinheiro, tá certo? Desenvolver um app não exige uma infraestrutura muito grande, então isso nos favorece, né? Então, eu vou falar mais ou menos como a coisa funciona. No início do semestre, nós temos uma coisa chamada Feirinha de Problemas, né, em que a gente convida empresas interessantes da região para vir e fazer propostas, né, de problemas para os alunos, né.
A gente também dá um tutorial sobre como fazer um plano de negócios, né, que é uma coisa importante. Nós usamos plataformas que são utilizadas normalmente na indústria. E também, não está escrito aí, nós falamos, tem também um tutorial sobre propriedade intelectual, né, que é um fator bastante importante, a proteção intelectual. Então, chamamos gente. O ano passado, por exemplo, o Victor Morandini, que está ali, veio, propôs 3 problemas, né, para os alunos. O Eugênio Lisei, da Enalta, que fica ali naquela rua ali, também apresentou problemas. E eles desenvolveram, então, durante o semestre, tem checkpoints, né, em que os proponentes dos problemas vêm e ajudam a resolver dúvidas e avançar e mostrar as direções interessantes para o desenvolvimento. Além das aulas normais, né, quer dizer, eles têm que tem uma dose dupla, né, além de fazer a coisa do jeito que tradicionalmente é feito e tem que ser feito, eles têm que tratar essa parte também de negócio, né. Também a gente tenta fazer com que os alunos, em outras disciplinas, façam projetos que agreguem ao projeto que eles estão fazendo na minha disciplina, né. O que leva, não sei se dá para ver direito aqui, a certas reclamações, né, dos alunos, porque eles não entendem, ou alguns deles não entendem por que tem que se desviar de uma coisa que, por exemplo, não está na ementa do curso e coisa desse tipo. Então, a gente tem que fazer algumas compensações para motivar os alunos a fazerem coisas interessantes. E eu não tenho muito tempo para falar aqui, mas tem algumas metodologias, né, táticas de fazer isso durante o semestre. No final do semestre tem uma outra feirinha, agora feirinha de produtos, né, em que as soluções são apresentadas. Eles têm que, então, num evento aberto na universidade, demonstrarem, ter um protótipo demonstrável, com um plano de negócio. Nós chamamos empreendedores maduros, né, que tem vários aqui na região, para avaliar os projetos. Investidores também aparecem lá. E, então, além dos aspectos acadêmicos, né, que não podem ser esquecidos, a parte teórica, etc., ele também leva uma nota pelo potencial comercializável do que eles estão propondo, né? E isso faz com que eles saiam com um sentimento muito bom e voltem a ser meus amigos, né? Porque o sentimento realmente é legal, e apesar da explorada que eu dou neles, eles se saem bem recompensados, aparentemente, né? Tá. Então, tem algumas fotos aqui, né, do ano passado e do ano retrasado, da feirinha de produtos. Os alunos do ano retrasado, esses do ano passado. O ano passado, a Siena Idea, que é uma empresa aqui da cidade, deu um tablet para o melhor projeto, e isso também foi uma coisa bem interessante, né? Talvez mais do que a nota que eles receberam, em primeiro lugar, pelo menos, né? Isso aí, mais uma foto lá. Eu coloquei aqui uma transparência sobre problemas, porque isso pode ser um encaminhamento da pergunta do Rafael, né? O que pode fazer a gente ser a capital de startups, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais isso na universidade. Não é fácil, né? Eu tenho aqui uma colega que também tem esse espírito empreendedor, de trazer o empreendedorismo para a sala de aula. Alguns outros colegas também fazem isso, mas não é uma coisa institucionalizada na universidade. Aliás, além da universidade, né, Rafael? Quer dizer, nós estamos falando aqui, somos 3 da universidade, mas eu acho que isso é importante também nas escolas técnicas, né, nos colegiais, etc. E isso deve ser institucionalizado, tem que ser parte do objetivo, né, dos cursos. Isso não acontece, pelo menos não acontece nos nossos cursos ainda, né, apesar de tanto que se fala a respeito disso.
Também o que acontece é que eles estão ainda, no final do terceiro ano, eles têm mais 2 anos, os meus alunos em particular, né? Isso faz com que a sequência seja prejudicada, porque eles não têm aí a energia para continuar a coisa como uma empresa mesmo, né? Então, eles ou fazem empresa ou saem da universidade no meio do curso. Isso é um negócio complicado. Seria mais interessante se isso fosse feito mais no final do curso, né? Mas, infelizmente, a minha disciplina é no meio. Também, nem sempre é fácil, né, essa interação com as empresas. O Victor pode dizer isso, né? Quer dizer, o tempo dele é valioso e só gente com o espírito dele, né? E espero que encontrar outros iguais que possam nos ajudar nisso, né? Mas não é fácil. E a outra coisa também é que não existe ainda acompanhamento dos alunos, né? Por exemplo, aquela pergunta: quantas empresas saíram daí? Não sei, né? Então, nós não temos um acompanhamento para saber a efetividade disso na transformação de empresas de fato, né? Mas, como eu disse, eu acho que é importante, porque eles no futuro podem saber, né, ter uma ideia, pelo menos, de como encaminhar as coisas, né? São Carlos tem um ecossistema bem interessante, porque além das startups, né, pelas mesmas razões até, tem algumas empresas maiores, como está de tempo, maiores que estão vindo para cá. Outro dia eu fui na Amdocs, aqui, que fica ali perto da Volkswagen, e vi lá, tinha um evento, uma sala, e metade dos alunos lá já tinham sido meus alunos, né? Eu dou aula há 30 e poucos anos. Então não é difícil acontecer isso, né? Mas foi interessante notar que São Carlos tem um ecossistema para reter alunos, né, gente nova, com ideias interessantes, e isso é muito importante, né? Então é isso preliminarmente que eu vou falar, Rafael. Tá? Eu estou à disposição. Professor, obrigado. Valeu, obrigado. Deixa eu pegar o pen. Legal. Esse foi o professor Edson. É muito importante lembrar rapidinho que o trabalho deles é extremamente importante, porque é óbvio que a formação do curso, a universidade, ela não está se importando muito com quantas empresas vão sair dali. E também nós não estamos. Mas é importante entender que o perfil empreendedor hoje é importante não só para criar novas empresas, mas para vocês trabalharem, ou para quem almeja trabalhar em grandes corporações, Microsoft, Accenture e por aí vai. Acabou aquela história do funcionário 8 a 18. É funcionário empreendedor. É o cara que tem capacidade de criar. Eles não estão mais nem aí com quanto tempo você trabalha, mas o quanto você cria, o quanto você faz, o quanto você é diferente. E cada vez mais essas empresas estão inovando em ambientes para encontrar pessoas desse tipo. Então, criam competições entre empreendedores, uma série de coisas que, na verdade, são grandes rituais da galera do RH para poder recrutar pessoas com perfil empreendedor. Até porque é muito claro, se tem uma porrada de jovem por aí com o risco de criar uma ideia de 1 bilhão sozinho dentro da USP, que ele cria uma ideia de 1 bilhão dentro da Microsoft no campus deles aqui, acho que no Rio de Janeiro, em Minas, São Paulo e alguns outros lugares. Então a coisa tem um trabalho gigantesco que é muito importante da parte deles. Bom, sem demorar muito mais, o próximo professor convidado é o André de Tomaso. Ele é engenheiro da computação pela UFSCar, mestre e doutor em engenharia de software também pela UFSCar. Tem 2 projetos de extensão extremamente interessantes, um no IFISP e outro na UFSCar. Um dos projetos, o primeiro, ele soluciona problemas reais de empresas dentro de sala de aula, e outros alunos e professores desenvolvem soluções para essas empresas também. Professor, vem cá. Ô, pessoal, boa tarde. Eu não tenho nada aí. Pessoal, boa noite. Bebemos demais. E olha que eu nem bebo. Ô, pessoal, eu vou seguir, não tem um roteiro bacana que nem o do Edson, então eu vou me apegar aqui esses 4 itens aqui, contar um pouquinho da minha história e como ela meio que se confunde com hoje o que eu entendi um pouco depois que eu conheci o Ricardo. Ele veio formalizar lá, a startup funciona assim, o empreendedorismo é assim. Então, começando aqui, eu fui começar a fazer engenharia de computação em 98. Eu fui vítima da primeira bolha da internet, porque eu, num ambiente lá, com meus amigos, a gente quis montar uma empresa e a gente achava que ter uma ideia eu tenho uma ideia boa e eu vou ficar rico, porque era aquilo que se vendia. E eu, com mais 2 amigos, a gente tentou montar, e aí a gente caiu no segundo erro, que era achar que
o importante era desenvolver e ser computeiro, porque a gente era computeiro e isso era demais, e a gente se achava o máximo fazendo aquilo. E a gente viu que isso não valia nada, não serviu para nada, em termos de empresa e de negócio. Durante minha vida, eu montei alguns negócios, e eu fui entendendo que simplesmente desenvolver, se você não tentar num ambiente, como o Rafael falou, que você tem que falar lá com o seu investidor ou pensar no teu mercado, e você está um pouco dentro, melhorar o seu conhecimento e não só aquilo que você viu e aprendeu, se você não abrir a sua cabeça, não funciona. Então, lá dentro do meu curso de engenharia de computação, eu também tinha uma visão, e o pessoal falava, não, eu quero fazer mestrado e doutorado, e vendo algumas pessoas aqui que ficam, às vezes, nessa dúvida, e falam, não, vou fazer mestrado e doutorado, porque isso é muito bacana. E eu falava assim, não, eu nunca vou fazer isso, porque o pessoal faz um monte de artigo que não serve para nada, e eu vou ganhar dinheiro, e esses professores aqui, eles estão olhando só para o mundo dele, fora da realidade, e eu tinha certeza na minha cabeça e falava isso, não, o vilão aqui são os professores. E eu fiquei com essa cabeça durante muito tempo. Aí eu fui trabalhar, fui para São Paulo, voltei para trabalhar aqui numa empresa que tinha um potencial sensacional, algumas pessoas, não sei se conheceram aqui, era a GX Tecnologia, eu voltei a trabalhar e, de novo, eu voltei no mesmo erro, pelo menos o dinheiro não era meu, mas a gente desenvolveu muita coisa sensacional sem olhar para o mercado. Então, do triângulo que o Rafael falou um pouco, estava faltando um pouco esse pé do investidor, falar assim, mas alguém vai pagar por isso? Então a gente ficou um tempo lá e depois eu saí e montei uma empresa minha, que eu mexia com agricultura. E aí, às vezes, também voltando aqui para o lado acadêmico, né, às vezes a gente estuda tanta coisa, fenômeno dos transportes, eu fiz engenharia de computação, para que serve isso? E eu lá tentando fazer um mecanismo para o motor não queimar, porque ele queimava muito. Eu tive que voltar aos meus conhecimentos. Eu não sou o wise dos fenômenos de transporte, mas o conhecimento que a universidade ensina, ela te dá uma base legal. Então, às vezes, quando a gente está lá na universidade xingando, pô, isso aqui não vai servir para nada. A analogia que eu faço, e já me falaram, é legal, é que nem o Karate Kid, né? Pinte a cerca, insere o carro. É mais ou menos aquilo, você não sabe porque você está vendo, mas na hora que você precisa, você usa aquele conhecimento. Então, o conhecimento é muito importante. E na minha cabeça, depois de trabalhar, eu comecei a fazer mestrado meio que por... todo mundo faz aqui, eu voltei de São Paulo, voltei para São Carlos, fui fazer mestrado, e aí eu fui entender que os professores não eram os vilões da história, os artigos que eles faziam e tal, eles são cobrados por isso e eles fazem isso muito bem. O problema é que eles são cobrados por fazer artigos. Eles têm que entregar os números e eles entregam isso com muita qualidade. São Carlos tem, se for pegar o número de doutores, de publicações, São Carlos é muito bom nisso. E aí eu comecei a trabalhar, eu tinha minha empresa, dava aula. Em 2009 entrei no concurso do Instituto Federal e estava com a empresa ainda. E para mim foi um choque, porque eu entrava dentro da sala de aula, eu via a rotina de ser professor. Antes eu dava aula em particulares e o mundo era outro. E para mim não fazia sentido, porque eu falei assim, o mundo lá fora é muito mais legal, os desafios lá são muito melhores e nos cobram muito mais do que eu estar dando aula, ensinando essas coisas aqui, ou indo atrás de publicações. Então, para mim, tinha um gap muito grande ali entre aquilo que o mercado precisava e aquilo que a gente ensinava. Então, tinha um vazio muito grande. E eu comecei, fiquei um tempo com a empresa, depois eu sofri um acidente, larguei a empresa e fiquei só dando aula. E aí, para mim, foi um choque maior ainda, porque eu falei, puxa vida, tanta coisa para fazer, e eu conhecia muita gente de empresa, empresário, que falava assim, pô, eu preciso disso, preciso daquilo, e eu voltava lá, na universidade a gente tinha um ritmo, no Instituto Federal lá, um pouco diferente. E aí eu comecei a me envolver com vários projetos, e conhecendo várias pessoas. Então, um daqueles foi o último aqui que o Rafael mostrou, e na minha cabeça, um modelo que funciona muito bem, que funcionaria muito bem para a nossa educação e para a nossa pesquisa. Projetos de extensões, eles são desenvolvidos pela Universidade Federal de São Carlos. No que eu participo é do Departamento de Engenharia de Produção, então não tem nada a ver com computação em teoria. E lá os clientes do laboratório lá são Embraer, Petrobras, Coca-Cola, empresas gigantes, que elas têm demandas
por desenvolvimento de tecnologia de soluções muito grandes. E eu, dentro dos laboratórios de pesquisa, é comum a gente ver o discurso, né? Pô, eu vou começar um trabalho de mestrado, vamos procurar um gap, vamos procurar um problema para resolver. E aí, na minha cabeça, poxa vida, pergunta para as empresas, que ela tem um monte de problema, como o professor Edson monta na feira de problemas. As empresas têm muitos problemas para serem resolvidos. E, de repente, está faltando ela conversar com o outro lado, que é a universidade. Então, eu fiz questão de destacar então, os projetos de extensão do grupo lá que eu participo da UFSCar, eles conseguem juntar necessidades das empresas, as pessoas trabalham lá, alunos, professores, para resolver aquele problema, criam conhecimento, geram patente, geram registro de software. O Luciano aqui trabalhou um tempo lá com a gente. E isso é muito legal, porque você pega o conhecimento que é desenvolvido na universidade, ele é aplicado na indústria, a universidade é remunerada por isso, gera-se patentes, que também do registro e da patente, a universidade é remunerada, então fica um ecossistema virtuoso, faz muito sentido. Então, é um modelo que eu acho muito bacana e a gente tem que tentar incentivar. O outro modelo, que é aí dentro da sala de aula, o modelo que eu fiz quando eu conheci, o professor Edson falou um pouco do sistema dele, falei, poxa vida, o que eu tentei fazer agora, ele já está fazendo há muito mais tempo, que é tentar conversar com as empresas e pegar alguns problemas reais e trazer para os alunos desenvolverem. O modelo do Edson tem um sucesso muito maior que o meu, ele consegue um comprometimento maior dos alunos, porque aí eu, como professor, eu fiz esse modelo no ano passado, e eu tive uma certa frustração. Começaram 40 alunos desenvolvendo projetos para 5 empresas, e a gente não conseguiu entregar nenhum projeto. E aí eu falei, poxa vida, por que não deu certo? E aí, fazendo uma análise, conversando com algumas empresas, talvez, e é uma coisa como professor, e fica a minha... como tentar resolver isso, e aí gostaria muito de ouvir de vocês sugestões para resolver, é o nível de comprometimento. Então, o projeto vai bem até aparecer a época de provas. Quando aparece a época de provas, todo mundo larga, e eu não critiquei os alunos, falei, primeiro você prova que é inocente, depois, primeiro tira a corda do pescoço, depois você prova que é inocente. Mas o modelo não funcionou, e a gente está tentando ajustar. Aí a ideia que eu tive, conversando com algumas pessoas, foi criar, antes eu chamava isso de oficina de projetos. Tá? Eu estou mudando e a ideia é fazer o que eu chamo de oficina de empreendedorismo. Então, eu não quero que as empresas venham trazer um problema. Eu quero que os alunos tenham uma ideia, se juntem, nós queremos desenvolver isso eu quero desenvolver esse produto, essa solução. E hoje, depois de conversar com algumas pessoas, eu tenho a visão que eu não tinha lá em 98, em 99, quando eu fali a minha empresa e gastei o pouco dinheiro que eu tinha. Porque hoje existe uma estrutura muito mais favorável aqui em São Carlos para se fazer isso. E eu acho que nós, as pessoas que estão aqui, que têm essa visão, que têm essa vontade, hoje o suporte é muito maior. Voltando naquilo que o Rafael falou, se a gente for pensar num ecossistema, hoje a gente tem empresas, não sei como eu vou definir a Bridge, é uma máfia. A máfia da Bridge, que ela pode dar um suporte maior. Hoje as universidades têm uma abertura muito maior para ter esse contato com as empresas. Hoje, antes você falava, eu vou fazer um projeto com uma empresa. Você era visto quase como um criminoso, um cara que vai atrás de dinheiro. Tá? Então, hoje existe uma abertura maior nas universidades. E a tecnologia, então, talvez o meu problema lá atrás, quando eu quis pensar no meu negócio, era a tecnologia. Hoje está muito mais barato fazer, hoje está muito mais fácil desenvolver. E, por esse motivo, a quantidade e a qualidade de investidores disponíveis a apostar no teu negócio, ela é maior. Tá? Então, voltando à resposta lá, será que a gente consegue, em São Carlos, ter um ambiente favorável para a gente fomentar e desenvolver, ter aqui a capital das startups? A resposta é sim, o nosso ambiente é muito melhor do que era há 10, 15 anos atrás, e eventos como esse são importantes. Aquilo que o Edson falou, a gente deveria tentar conscientizar o pessoal lá no técnico, lá na graduação, lá no ensino médio. Hoje, acontece isso um pouco. Hoje, conversando com os estudantes, eles veem, de repente, tendo... o cara do Facebook, ele teve uma ideia e ficou rico. Eu quero ter uma ideia também. Há 10, 15 anos atrás, isso não acontecia. Então, eu acho que a gente tem um ambiente favorável e a ideia é juntar essas forças
para a gente conseguir transformar São Carlos nessa capital aí das startups. Obrigado. Valeu, obrigado, professor. Bom, então aí o nosso ciclo ficou quase completo. Tem 2 itens aí faltando para completar o nosso círculo. Esses 2 itens já aparecem aí nos nossos slides. Incentivo ao consumo, níveis de startups. Aí o cara vem, porra, a gente está vivendo em crise. Estão derrubando o presidente, sei lá tá mó treta. Aí o cara tá falando de incentivo ao consumo. Calma. É incentivo ao consumo consciente. Dentro dessa cidade aqui, dentro de São Carlos, o que ocorre hoje é uma série de pessoas empreendendo e criando soluções para problemas que muita empresa grande ou pessoas, como todos nós aqui, precisam no dia a dia. Só que a gente não tem o conhecimento disso. Parte vem da empresa, que ainda está divulgando, não tem esse poder de comunicação de uma média, de uma grande empresa. Parte também das pessoas que tendem a não procurar dentro do quintal de casa as próprias soluções. E tem empresas aqui, como por exemplo a Arquivei, que é uma empresa enorme, tem uma solução de nota fiscal eletrônica, organização financeira, enfim, uma série de coisas para grandes empresas que hoje está sendo utilizada, saindo em revista Exame, sendo muito bem falado em tudo quanto é lugar, está lá com a gente dividindo o prédio. E as empresas aqui não conhecem, de repente, a solução dos caras. Solução essa que, de repente, as pessoas podem acessar, conversar com os donos dessas empresas, bater um papo, dar feedback, receber feedback e utilizar o serviço e incentivar o consumo. Então, o incentivo ao consumo é isso. Consumir produtos de startups, startups consumindo produto delas de outras empresas, pessoas consumindo esses produtos de startup. Então, a gente precisa um pouco mais desse consumo. E é algo que a gente vem fazendo também, divulgando bastante. Junto com isso, níveis de startup é necessário. Então, o cara que já deu certo, quem deu errado, quem está começando, quem só tem uma ideia, quem está no meio do caminho, quem está pensando em... A gente precisa de gente em diversos níveis, coisa que hoje a gente tem também em São Carlos, graças a todo esse trabalho que toda essa turma aqui vem desenvolvendo. E um resultado desse trabalho é o próximo convidado para a mesa, que é o Luciano Miranda, bacharel em Ciências da Computação pela UFSCar, fundador da Petico, uma empresa que teve seus produtos, começou a ser consumido aqui em São Carlos, hoje está espalhado no Brasil inteiro. E eu falo para o Luciano que ele é uma vítima porque esse cara começou a empreender quando não tinha absolutamente estudo algum para isso aqui na cidade. E ele é mais uma vítima porque um dia eu cheguei para ele, coloquei a mão no ombro e falei, Lu, sua mãe sabe o que você faz? Ele olhou para minha cara, não. Cara, eu também. A minha mãe também não sabe o que eu faço. Minha mãe está sentadinha ali agora, está aprendendo um pouco mais do que eu faço. Mas é difícil explicar para as outras gerações também o que a gente faz. Por isso, Tuller é uma vítima. E, Lu, vem contar aqui um pouco de você e da Petico, cara. Valeu, Rafa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Luciano. Sou cofundador da Petico. Sou filho desse ecossistema de startups que começou em São Carlos ali por volta de 2014, início de 2015. Sim, é possível transformar São Carlos na capital da tecnologia. É possível sair, sim, daqui boas startups, boas ideias. Já temos empresas como o Rafa falou agora há pouco, a Arquivei, que está ganhando o Brasil. Tem o pessoal da Token Lab, está dominando também o Brasil aí com muitas soluções. Eu vou falar um pouco sobre como começou, né? Como surgiu a sementinha do empreendedorismo, qual foi o meu relacionamento com a faculdade e como a faculdade me ajudou, e como o ecossistema que estava começando por volta de 2014 transformou a Petico e ajudou a Petico sobreviver, a passar por tudo isso e chegar o que nós somos hoje. Bom, muita gente se pergunta, como é que cria uma startup? O que é uma startup? Como é que surge? Eu vou lá abrir o meu bolso, no meu saquinho de ideias, tiro uma ideia. Abrir meu bolso, meu saquinho de ideias e agora eu vou criar uma empresa do zero. Não é tão simples assim. No nosso caso, a nossa empresa começou numa quinta-feira, às 3 horas da tarde, numa sala de estudos ali do AT4, antigo AT5, antigo AT3 da Federal. Estávamos estudando uma prova de cálculo diferencial e séries, eu e outro colega meu. Não tinha ventilador, não tinha nada. A prova ia ser no outro dia. A gente falou, cara, vamos abrir uma empresa? Ainda bem que foi uma startup. Porque se ele falasse, vamos carpinar aqui a Praça da 15, eu tinha certeza que eu tinha saído de lá naquela hora. Então foi a minha primeira motivação para começar a empreender foi uma prova de cálculo diferencial e séries. O que o Rafa comentou, e o que é muito importante, o que compõe uma startup são pessoas.
ainda mais nessa etapa que eu estava e que grande parte das pessoas que estão aqui agora são universitários. Qual o risco? Por que começar a empreender agora? Cara, você está na faculdade, você não tem ainda grandes obrigações, você não tem uma família ainda para sustentar, seu custo de vida é relativamente baixo. A hora de arriscar é agora. Então, só que para começar algo do zero, com recurso zero, do nada, eu precisava de pessoas que assim como eu, queriam criar algo do zero, que tinham aquele sangue no olho, aquele brilho, que é, vou criar uma startup. Por que eu não posso abrir uma empresa? Por que eu tenho que trabalhar em uma empresa? Ou por que eu tenho que seguir para o meio acadêmico, como o professor André comentou? Quando eu entrei na faculdade em 2009, para cursar Ciência da Computação, o que era nos passado e o que éramos instruídos era, quais eram as opções? Uma, eu me formo e sou assediado por uma grande multinacional, Microsoft, IBM, ou eu vou para o mercado de trabalho. Mas não era me dado a terceira opção. Cara, por que você não pode começar alguma coisa do zero? Então, nessa fatídica terça-feira, estudando para uma prova de cálculo, junto com outro amigo meu, a gente decidiu criar uma empresa. Então, cara, a primeira coisa que a gente precisa são insumos, são pessoas que, assim como nós, são loucos e estão dispostos a perder o pouco, arriscar o pouco que tinham agora lá do grau de risco e começar uma coisa do zero. Então, 4 cientistas da computação, quer começar a empreender, vamos fazer o quê? Vamos vender software. Vamos revolucionar o mercado de software de São Carlos. Vamos desenvolver soluções fantásticas. Vamos ir para aplicativo mobile first. Eu já tinha uma experiência com desenvolvimento web e aquele sonho do computeiro que vai resolver tudo programando. Então eu vou programar o máximo possível e eu vou ser a melhor empresa de desenvolvimento web do mundo em São Carlos. Primeiro erro, né? Eu não fui olhar quantas empresas de desenvolvimento web tinham em São Carlos. E a segunda coisa que a gente aprendeu é que, cara, o mercado de serviço é complicado. Se você não tem uma cartela, um portfólio de clientes relativamente alto, você não vai concorrer com os grandes projetos. Eu não conheço ninguém que foi demitido porque contratou a IBM, mas eu conheço muita gente que foi demitido para contratar 4 moleques que estavam no escritório, era uma sala de estudo do AT3 da Federal. E acidentalmente, nós tivemos o contato, acidentalmente eu digo, porque não foi uma iniciativa diretamente da universidade, mas foi uma iniciativa de alunos da universidade. Então, ali no final de 2014, tivemos a sorte de participar de um desafio de modelo de negócios. Então, foi quando começou de fato a semente do que é a Petico hoje. Participamos por esse modelo de negócio promovidos pelo Departamento de Produção da UFSCar. Eu acho, se eu não me engano, foi em agosto ou setembro de 2014. Era o primeiro tira do papel. E foi a primeira iniciativa dentro da UFSCar para fomentar o empreendedorismo e partiu de universitários, partiu dos estudantes. Tivemos a sorte de participar e foi ali que foi o nosso primeiro divisor de águas, foi quando a gente aprendeu que vamos escolher uma dor. O que é uma empresa? Uma empresa resolve algo para alguém, uma empresa entrega valor. Então foi aí que surgiu a Petico. E é por isso que eu estou aqui hoje, graças a uma iniciativa que surgiu dentro da universidade. Isso eu estou falando que foi algo que não tinha, na época, uma estrutura ou um trabalho muito bem delineado pela universidade, como iniciativas como a do professor Edson, do professor André, agora já consolidada. Hoje, temos alguns outros programas já com fomento da universidade, estimulando o empreendedorismo, mas era uma pauta nova. Começamos a empresa, então nossa terceira guinada, que é o terceiro tripé do porquê eu falo que São Carlos pode ser a capital da tecnologia, o fruto ou o prêmio de ter participado desse modelo de negócio, dessa competição, era ter contato com o pessoal da Brit, com o Ricardo, que está ali no fundo, depois com o Rafa agora, recentemente, e foi aí que surgiu a nossa terceira guinada. Na nossa primeira semana de startup, abandonamos tudo. Eu abandonei meu emprego, meu outro sócio abandonou um emprego numa empresa inglesa, o outro que era funcionário da UFSCar também abandonou o emprego e falou, vamos começar a empreender. Na primeira semana, a gente abriu um site de notícias, era Pequenas Empresas e Grandes Negócios, uma empresa fundada em Sorocaba,
exatamente com a mesma proposta de valor que a gente tinha, com 4 veterinários e R$400 mil no bolso. Esse foi o primeiro choque, e graças ao pessoal da Bridge, eu falo graças a eles, porque a parte do networking e conversar e trocar experiências em uma startup é muito importante. Então, a máfia, que hoje o Rafa colocou muito bem, vem dessa troca. E, então, éramos ali 4 cavalos correndo, ou seja, muita força, muita vontade, pouca direção, pouco foco. E foi graças a essa troca de experiências que fez com que nós tivéssemos nosso primeiro pivô, nossa primeira mudança de modelo com uma semana de vida. Bom, o que eu quero, o que eu quis falar com isso hoje, qual foi o meu objetivo? Falar que, sim, é possível empreender, na universidade. O momento ideal é agora, o risco agora é baixo. Aqui tem muitas pessoas com muitas ideias bacanas. Está começando um movimento muito forte para transformar São Carlos uma capital empreendedora, uma capital da tecnologia. Temos aqui grandes players, temos aqui grandes empresas que fazem esse networking. Então, se nós temos o tripé, universidade, mão de obra muito qualificada e empresas que estão distribuindo esse network, distribuindo essa informação, por que não? Por que não transformar São Carlos na capital da tecnologia e replicar um modelo similar ao Vale do Silício, ou até mesmo em Minas Gerais, São Pedro Valley, que é possível. Então é isso. Eu não sou um mestre ou um doutor para falar com tanta convicção quanto aos demais participantes, mas eu sou um fruto, sou um case de que esse ecossistema está funcionando, está começando a surgir boas ideias e bons negócios aqui em São Carlos. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Lu. Bom, com isso a gente completa aqui o nosso ciclo. Então vocês tiveram a oportunidade de entender como é que funciona esse ecossistema hoje de São Carlos. Cada vez mais rico e cada vez me deixando mais feliz aqui. É extremamente bacana ver toda essa galera desenvolvendo com bastante sucesso. E, gente, perguntem à vontade. Muito obrigado pela noite de hoje de antemão. Agradeço demais vocês. E é isso aí. Vamos aproveitar, vamos tomar uma cerveja, bater um papo e deixar a pergunta rolar. Valeu, obrigado. A gente vai levar o microfone até vocês. A primeira pergunta de quem vai ser? Aqui, ó. Alô? Para o Rafael? Bom, para todos, na verdade. Bom, meu nome é Bruno. Acabei de terminar o doutorado aqui na Engenharia de Materiais da UFSCar. E a gente acabou de abrir uma empresa também, mas na área de materiais. Bom, o que eu vejo nos últimos eventos sobre empreendedorismo é que é muito voltado para a área de TI, de serviços voltado para computação, ciência da computação. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham disso e quais os incentivos, e eu não conheço a Bridge, acabei de conhecer agora, mas quais os incentivos e qual o ecossistema aqui de São Carlos para esse tipo de empresa? Bom, vou começar respondendo, depois acho que eu passo para o Lu, que talvez tenha também alguma ideia legal. Mas o foco da tecnologia fica muito claro até por conta da cidade, né? Os cursos aqui de tecnologia, de TI, são muito famosos e o que acaba influenciando bastante nessa decisão. Mas eu posso te adiantar que, cara, me falha a memória, mas existem várias startups começando não focadas em tecnologia, utilizam sim a tecnologia como um meio, até por conta da história da escalabilidade e tudo mais, mas que não tem um foco 100% em solução ligado a isso. Existem startups ligadas a uma parte mais de humanas, por assim dizer, ONGs, alguma coisa do tipo. Temos até o Thiago aqui, que depois pode bater um papo com você, a gente se apresenta ali, que tem bastante experiência no setor, é bem interessante saber. Peraí. A gente fez um pensante justamente para responder essa pergunta, né? Onde que estão os programadores de TI de São Carlos? Respondendo a dúvida do Thiago, né? Por onde que estão os seniors?
E nessa listagem a gente começou a levantar com a Siena, mas todas as outras empresas e pessoas que trabalham, tem mais ou menos em torno de 400, 450 empresas de tecnologia, não só voltada para TI, mas como prestação de serviço, como drones, inclusive de materiais. E uma outra, para engajar com isso que eu falou para você também, porque em São Carlos tem tantas empresas para TI pelo baixo custo. Hoje, pensando em empresas voltadas para materiais, o custo é muito alto. Para TI, com 2, 3 pessoas, você consegue fazer isso muito fácil, né? Você provar um conceito em TI, a princípio, parece ser mais simples, muito mais barato do que provar um conceito em materiais, na área que eu estou, principalmente. Então, é muito difícil, como o professor falou, você ter uma feira de problemas e no final do semestre ter uma feira com alguns produtos feitos para tentar resolver aqueles problemas. Na área de materiais é muito mais complexo que isso. E, bom, eu não vejo tanto incentivo nessa área, né? É uma área muito carente, eu acho, de incentivo e mesmo de pessoas que queiram entrar nessa área para empreender nessa área. Bom, embora a Petico tenha nascido ali com uma base tecnológica muito forte, são 3 cientistas da computação atualmente no time atual, e o que nós fazemos é entregar experiência no segmento PET. Então, é completamente destoando da nossa área base de formação. Mas o que nós nos apegamos ali? É na experiência e na proposta de valor que nós queremos solucionar a dor. Uma startup é uma busca contínua de um modelo ideal de negócios. Eu concordo com o que você falou sobre a facilidade e a dificuldade de uma empresa que está indo para o lado da pesquisa, no caso da materiais, ou que demanda de recursos físicos, de hardware, não ser tão difundido como a de tecnológica. Porque a tecnológica, queira ou não, é mais fácil. Qual era o insumo necessário para a gente começar a Petico? 3 notebooks. 3 notebooks, know-how, expertise e dar a cara. No seu caso, tem algumas iniciativas, principalmente por parte das entidades de pesquisa, talvez os professores possam te ajudar melhor, como o PIP, da FAPESP, tem alguns outros programas indo já para a parte de fomento. Mas o desafio, cara, de procurar as pessoas que querem se engajar e arriscar, isso você vai encontrar em qualquer área. Então, independentemente da sua área de formação, vocês vão passar pelos mesmos problemas. O cara que resolve o problema do segmento PET, o cara que desenvolve mobile, ou no seu caso, o step 0 é igual. Acho que vale lembrar também que um dos primeiros núcleos, né, de desenvolvimento de startups aqui em São Carlos é na área de ótica, né? A ótica, assim, já vai, sei lá, mais de 25 anos que eles começaram. Eu não sei qual foi a receita, mas eles se deram muito bem numa área que demanda muito investimento, né, também. E não é TI. E aquilo que você falou, é muito difícil começar. Veja isso pelo lado bom. É muito difícil começar. E se é difícil aqui em São Carlos, nos outros lugares, eu vou dizer que é praticamente impossível. Então, a ideia é tentar tirar vantagem do ambiente que eu imagino que vocês estão fazendo. A barreira de entrada é muito claro que é muito grande, então vale a pena tentar brigar e seguir em frente. Acho que no teu caso, talvez um bom projeto, bem embasado, talvez com um professor ali ajudando, pode ser uma boa saída para poder começar a ir atrás, de repente, de um investimento de empresas ou de pessoas que apoiem o setor. Mas vamos continuar conversando isso, só vou passar a oportunidade para mais pessoas perguntarem. Oi. Eu não sei se eu interpretei certo, mas eu acho que em vários momentos foi falado de trabalhar uma startup ou bastante no modelo universitário, pelo que eu entendi, de um problema de uma empresa a ser resolvido. Eu queria saber como que está essa aproximação do problema com as universidades de humanas e biológicas, no sentido de trabalhar com um problema social, um problema ambiental ou até de uma ONG, para prototipar uma solução para um problema social, ambiental ou alguma coisa assim que não seja de empresa. Eu queria saber se existe essa ponte nas universidades, como que está isso na cidade hoje. Então, antes de mais nada,
Sim, um problema ligado geralmente pode ser ligado à empresa, mas também pode não ter nada a ver com a empresa, tá? Pode ser problema que seja um conjunto grande de pessoas que sofram da mesma coisa. Aí, dando um exemplo muito claro, o Uber, por exemplo, todo mundo reclama ou tem problema com táxi, aquela coisa toda, vê alguém resolver um problema de uma porrada de gente e colocou no mercado. Então, as duas opções são válidas. Sim, mas tem um exemplo prático aqui. Cara, não é porque eu quero aparecer não, pelo amor de Deus, não geme. É que o professor André de Tomás lá, ele esqueceu de mencionar a gente, mas o primeiro projeto que ele fez de alunos da universidade fazendo esse projeto, eu fui um grupo que desenvolveu uma aplicação social. No caso, a gente fez o EcoGarbage, que era para a Avocador para São Carlos, mas como o Rafa falou, foi escalável, a gente tem mais acesso fora do Brasil do que do Brasil, e a nossa aplicação basicamente seria um Google Maps gigante, da qual você pode descartar qualquer tipo de resíduo, seja óleo, pneu, borracha, plástico, enfim, eles. Meu maior problema foi ver que o Brasil não dava o aporte que a gente precisava. Então, conversei com o Espada, conversei com o Waldur Schausch, da USP, que é um doutor formado nessa parte, ele tem toda muito a borda. E aí ele falou, o seu projeto é sensacional, só que a prefeitura não vai dar o aporte que você precisa. Fomos em todas as prefeituras, corremos São Carlos, fomos em Ibaté, fomos em Ribeirão Preto, não conseguimos aporte. Voltamos para a academia, conversando com todos os professores que poderiam nos apoiar, não conseguimos também. Resultado, a aplicação está funcionando, todo mundo fora do Brasil utiliza ela, Paraná utiliza ela e morre aí. Hoje você vai lá, quanto que de lucro você tem isso? R$0. Quanto ela tem de prejuízo para você? 25, 50, que é a manutenção. Então eu prefiro manter a aplicação rodando, porque estou ajudando as pessoas, de certa forma, e fica por isso. Só que eu sou de TI, fui para uma área, parte ecológica, sustentabilidade, e por aí, conseguimos pessoas para nos ajudar, da própria engenharia ambiental de São Carlos, para ajudar a gente, preciso de pessoas me ajudando com isso. Vieram, nos ajudaram, tudo de boa forma, mas ficou por isso mesmo. Então, que nem o professor falou, há uma dificuldade muito grande ainda para a gente. Pô, não somos o polo, mas é a dificuldade ainda. E aí já é legislação, é outras coisas. Só pegando um pouquinho no gancho do Christopher, tem um site, um aplicativo, uma solução chamada Siga Lei, coloca lá no Google. Eles mostram para você projetos de lei que estão tramitando, sendo aprovados ou que vão ser votados. Há pouco tempo atrás foi votado um projeto de lei onde obriga empresas que produzem eletrodoméstico, por exemplo, Electrolux, a qualquer item, uma geladeira, um micro-ondas que for jogado no lixo, eles têm que obrigatoriamente fazer isso retornar até o ponto de origem, a fábrica. Ou seja, é mais uma oportunidade de solução, porque tem custo logístico, tem uma série de coisas que uma startup pode resolver muito bem e ganhar bastante dinheiro nisso. Tá? Próxima pergunta. Bom, queria que você falasse um pouquinho mais da atuação da Bridge, e eu queria entender também como é que funciona, por exemplo, se vocês têm uma rede de capitalistas de risco, se ajudam as empresas na negociação para a obtenção de capital de risco, como funcionam as mentorias em marketing, gestão, e quais são os critérios de elegibilidade para as empresas para serem acolhidas pela Bridge. Legal. Bom, a Bridge ela começou essencialmente como coworking, é o braço principal, é como todas as pessoas conhecem. Então, hoje quem quer começar uma empresa precisa de um escritório ou de um lugar barato e não quer trabalhar em casa, vai até o coworking, aluga um espaço ou uma sala, dependendo como for. O Luciano e muitas outras pessoas começaram assim, com um mês gratuito e depois locando um espaço e até evoluir para uma sala. Mas isso é só uma parte do que a Bridge faz. A parte mais importante dela que eu considero é justamente atuar através de mentoria no desenvolvimento dessas startups. Então, sim, a gente cuida desde a parte jurídica até encontrar um modelo de negócio, marketing. A gente vai trabalhar em hipóteses, vai testar, vai te ajudar a testar isso no mercado. A gente vai trabalhar numa série de coisas até o ponto que você e nós acreditarmos que está no ideal para, por exemplo, ser apresentado a um investidor, num demo day ou em algo parecido. Tá? Então, hoje é basicamente, num resumo bem curtinho, como a Bridge funciona. A questão de elegibilidade, a gente hoje não tem um critério, faça uma prova, vem aqui cada dia. Não, o que a gente faz é,
vá até lá, bate um papo com a gente conversa, entende a tua ideia, e se essa ideia ela não for contra alguma coisa que a gente preza no nosso íntimo ou algo do tipo, a gente convida para você participar e ficar um mês conosco e conhecer como a Bridge funciona, conhecer pessoas como o Luciano lá dentro e ver se aquilo vale a pena. Mesmo que você não fique, a gente tende a ajudar, para que você chegue num ponto de, legal, consigo me estabelecer, vou ficar por aqui e desenvolver essa startup para frente. Fora isso, eventos, palestras, workshops, uma série de coisas que ajudam pessoas aí no dia a dia, envolvendo também, claro, negociação, uma série de coisas com os investidores. E sim, nós também mantemos um pool ali interessante de investidores, pessoas ligadas a nós, não daqui só de São Carlos, mas pessoas ligadas aí de vários lugares do Brasil. Legal? Alguém mais? Boa noite. Qual a diferença organizacional entre uma startup que oferece um produto para o consumidor físico e uma startup que oferece um produto para uma empresa? Ou não existe essa diferença? Cara, basicamente não existe. No fundo, vai ser a mesma formaçãozinha de um grupo de pessoas, os amigos, os caras lá. A única diferença um é B2B, o outro é B2C, ou pessoas e empresas. No começo. Depois que quando ela começa a ganhar um fôlego, começa a ter as primeiras entradas de grana, uma série de coisas, ela começa a adquirir uma maturidade para começar a falar em processos, em ISO, coisas que grandes corporações que possam vir a ser clientes dessas empresas peçam. Então você vai começar a ouvir falar nesse tipo de coisa. Olha, você tem aqui o certificado tal, as pessoas aqui têm o certificado X, Y ou Z. Aí a coisa começa a crescer. Mas geralmente no começo ela consegue um contato, quem indica alguma coisa através de uma bridge da vida ou de amigos, onde ela começa a faturar a primeira grana dela e aí até ela decolar e começar a criar um corpo estrutural para poder se tornar uma empresa maior. Obrigado. Imagina. Alguém mais? Boa noite. Eu estudo aqui no ICMC da USP e eu tenho muita vontade de empreender. Só que eu percebi que na universidade não tem tanto apoio quanto eu esperava que tivesse. Para essa área de empreender, de startups, eu vejo ter muito apoio para a parte acadêmica. E eu vejo também vários amigos meus que empreendem por conta, sabe? Só que não tem nenhum apoio de docentes ou da instituição mesmo. Aí eu queria perguntar, que ideias vocês têm para mudar essa realidade de hoje? Acho que a primeira ideia que surge é com o próprio professor Edson. Acho que são trabalhos como o dele, que não começam, obviamente, 100% desde o início, vão evoluindo, e eu acredito que é um trabalho que vai evoluir para isso, cada vez mais para startup, para poder fazer com que o aluno se conscientize de mais esta opção de vida, de modo como carreira mesmo. E fora isso, os próprios eventos que sim, nós divulgamos bastante no Facebook, na própria universidade, uma série de lugares. Eu falo para você participe de qualquer um, eventos como esse. São em lugares como esse que você vai conhecer pessoas, como eu disse, com vários níveis. Pessoas que estão como você querendo participar de algo, ou que já estão no meio do caminho, ou que já enfrentaram isso, deram errado ou certo. Então, participe cada vez mais e localize a Bridge lá no Facebook e vem falar com a gente. Bate um papo. Vamos fazer um merchan. Aqui tem que pegar um microfone. Eu. Não chega aqui, eu acho. Posso falar? Acho que não vai dar não, professor. Sei que você tem uma voz boa, mas... Então, essa é uma preocupação, né, que eu cheguei a mencionar aqui. Vários outros colegas do Instituto também, não só os alunos, os professores também acham isso. O problema é que tem que ser formalizado, né? Tem que ser parte da estrutura do curso, essas iniciativas. Não podem depender só dos docentes, pela vontade dos docentes, porque isso implica em dobrar o trabalho dos docentes também. Quer dizer, eu falei que os alunos reclamam um pouco porque dobram o trabalho dos alunos, mas dobra também dos professores, porque exatamente isso não é recompensado, é um esforço que não é recompensado. A universidade, como disse o André, né, cobra muito dos professores a produção acadêmica, é papers mesmo, né? Então, a nossa luta, eu acho que é para formalizar, institucionalizar estas iniciativas. Também a USP tem tem a agência de inovação, por exemplo, da USP, que é uma coisa que vai nessa direção. Os CEPIDs, né, que são centros financiados pela FAPESP,
esperam que os componentes dos centros de pesquisa também tenham essa inserção industrial. E é isso que está, além do ecossistema, né? Isso que acho que está modificando o sistema de ensino, e eu tenho esperanças de que vai melhorar no futuro. E aí, complementando um pouco, só para entender um pouco dessa dificuldade que o professor Edson falou em você fazer uma ação junto com empresas, a primeira vez que eu fiz o que eu chamei lá de oficina de projetos, e eu disse, agora a gente propôs de fazer oficina de empreendedorismo. Eu fiz a divulgação com os alunos, era para ter começado na quinta-feira retrasada, e aí, por problemas burocráticos, eu simplesmente não ofereci. Então, eu deixei de fazer essa iniciativa porque faltou a parte burocrática. E aí, a culpa é do Instituto. Não, ele não foi feito para isso, ele não tinha essa visão, ou o que se cobra dele é aquilo que o professor falou, é fazer o paper, é entregar o artigo, e é um trabalho de conscientização, como o Rafael falou, e passinho, passinho, aquilo que o Christopher falou, quando eu disse que esqueci dele, foi uma iniciativa que a gente fez, começou com 19 alunos, terminou dois grupos fazendo, o dele e o outro aos trancos e barrancos, porque é uma coisa nova, é diferente, você faz, e as pessoas não têm essa visão de, isso também é ensinar, isso também é tarefa da universidade ou do Instituto Federal. E é uma coisa que a gente tem que fazer aos poucos. Então, a gente tem que ter iniciativas, e eventos como esse é network, é conhecer pessoas que te dão suporte. Então, como o professor falou, vou convidar o Rafael para ir lá falar. Então, essa iniciativa, a gente conhecer pessoas que têm o mesmo problema e vão tentar encontrar a solução ou não passar pelo problema que o outro já passou. Pessoal, a gente tem um tempo basicamente programado aqui, então nós vamos ouvir mais duas perguntas, que é o de azul, e tem mais uma pergunta aqui, ok? Oi, eu gostaria de ouvir da Petico e do professor. Da Petico, você disse que a iniciativa começou durante uma prova de cálculo diferencial. Como é que foi levar a startup e o curso, se você chegou a terminar o curso de ciência da computação empreendendo? Eu gostaria de saber do professor, que ele falou que faltam incentivos da universidade. Que tipo de incentivo a universidade poderia dar para que houvesse o estímulo ao empreendedorismo? A graduação, né? Bom, deixa eu só sair da caixa aqui para não dar ruído. Sim, eu concluí a graduação. Foi uma luta, mas foi possível. Cara, quando o universo empreendedor ele tem uma magia em torno dele de que trabalhar numa startup é bonito, é um ambiente descontraído, tem sala colorida. Tenho uma réplica da Google. Quando você começa a empreender, na verdade, você tem que botar em peso o que você está disposto a perder. Então, isso é uma coisa importante que poucas pessoas comentam. Quando eu falo perder, eu não estou falando só em dinheiro, estou falando que você vai sacrificar seu tempo, vai sacrificar o final de semana, algumas vezes com a família, uma noite de sono bem dormida. Então, é sacrifício, você vai ter que ponderar. Mas é possível, sim, levar os dois. Tanto é que começamos em 4 sócios, hoje somos 3, mas 2 eram mestres, um saiu da empresa, tem um mestre, 2 graduados, isso levando o Petico e levando empreendedorismo. Então você pondera, cara, você tem que ir no seu limite e saber que você vai perder, e não é somente dinheiro. Então, para conseguir um bootstrap, levantar um negócio do zero, sem um recurso alto no início, é isso que você tem que dar, o seu suor, sua mão de obra. Então, é um risco. E aí, com relação ao incentivo que a universidade, ou no caso o Instituto Federal, pode dar, todo professor é cobrado por alguma coisa. No caso, a USP muito mais por paper, tem que produzir artigo, e às vezes ele tem uma iniciativa como essa que o professor tem, ele tem trabalho a mais, e ele não ganha, a pontuação dele lá dentro do ICMC não vai mudar absolutamente nada, porque ele não está produzindo paper, pelo contrário, ele está investindo o tempo dele em fazer esse tipo de projeto, enquanto ele poderia estar fazendo pesquisa e gerando paper, orientando aluno, enquanto ele está fazendo uma coisa, na minha visão, assim, simplificando,
pouco mais prática e mais ligado ao mercado. Então, é um desafio. Lá no Instituto Federal, por exemplo, apesar de não ter conseguido rodar esse curso por problemas burocráticos, liberaram minha carga horária, 4 horas minha, para me dedicar a esse projeto. Então, é um começo. No início, nem isso eu tinha. Então, eu faço a mais e não ganhava nada com isso. Já é um começo, então tem que ser feito o trabalho aos poucos. E aí, no meu ponto de vista, meu modesto ponto de vista, a sacada seria valorizar da mesma forma que se valoriza um paper publicado lá num journal que poucas pessoas talvez vão tirar o benefício daquilo, ou você aqui no Brasil não vai tirar benefício, em São Carlos não vai tirar benefício nenhum. Em vez de valorizar tanto isso, valorizar um pouco o outro lado, de gerar uma patente, de fazer uma parceria com empresa. Então, entendo que são dificuldades e problemas diferentes. Mas hoje se olha para um professor da USP, lá da Federal, esperando paper, publicação e alunos entregando mestrado e doutorado. E às vezes o professor que tem a iniciativa de ter todo esse trabalho, ele é reconhecido pelos alunos. Os alunos gostam dele. E isso é legal, isso é um reconhecimento muito bom. Acho que o professor pode falar. Então, um dia eu cheguei em casa, minha esposa, no evento do Christopher, cheguei em casa, e aí minha esposa, o que foi que você está com essa cara? Eu falei, fiz o evento, falei com a empresa, o cara foi lá, patrocinou a Condilink do Arnaldo, que é também um cara com energia do caramba, patrocinou, e eu falei, e aí? Falei assim, aí que foi um grupo, terminou o projeto até o final, e na hora H lá eu estava ligando para o segundo grupo, achei o telefone e pedindo, pelo amor de Deus, para o cara ir apresentar o trabalho dele, que eu sabia que tinha pouca coisa, só para falar que teve uma competição de 2 grupos e que ele venceu, para não falar, o cara ganhou, mas não competiu com ninguém. E aí minha esposa falou assim, e aí o professor também falou, cara, mas por que você faz isso? E aí eu fiquei pensando, por que eu faço isso? E aí, porque um dia alguém fez isso por mim. Então, ao longo da carreira acadêmica da gente, tem aquele professor que um dia gastou um tempo e investiu. No caso, até falando da GX, o Lúcio Jorge, que é um pesquisador da Embrapa, que tem um trabalho legal, o cara gastou o tempo dele fazendo isso por mim. Eu falei, é preciso fazer isso pelas outras pessoas. Mas o sistema, se a gente pode dizer assim, ele reconhece pouco. Então, eu tenho certeza que o professor Edson ele é muito mais reconhecido pelos alunos do que pelos outros professores que às vezes vão reclamar, ele está consumindo tempo na disciplina, ao invés de cuidar do trabalho de iniciação científica e tudo mais. Mas é um desafio, é uma tarefa. Dia a dia tentar brigar com o sistema, entre aspas. Tem mais... não. Só acrescentar rapidamente que precisa reforma curricular. Certo? A gente sabe, e tem até uma pressão grande dos alunos que voltaram do Ciências Sem Fronteiras, pressionando para ter menos horas de aulas teóricas e mais horas de aulas práticas, né, em laboratório. Se tiver mais aulas práticas, dá a oportunidade de integrar projetos, né? Então, você não faz um aplicativo, por exemplo, só em redes de computadores, em sistemas móveis, coisas desse tipo, né? Você tem que ter um banco de dados, você tem que ter um projeto de interface bom, você tem que ter metodologia de engenharia de software, mas a universidade é departamentalizada, né? Então as disciplinas pertencem a grupos, e aí o professor vai e o fim dele é o fim daquele conteúdo, enquanto que devia ser o fim conectado, né, a outros conteúdos, para então eles poderem resolver problemas maiores, né, mais significativos. Uma pergunta. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo Patroni. Eu queria falar um pouco, acho que tudo que foi discutido aqui, eu queria fazer uma pergunta que é em relação da ciência e tecnologia em prol da comunidade. Como, na verdade, a gente pegar o ensino, pesquisa e extensão, né, o tripé básico de universidade pública, muito falado em universidade pública, mas que, na verdade, a gente não vê muito o ensino e pesquisa aplicado na comunidade. A inovação tirada da universidade pública e aplicada de fato mesmo para expandir a comunidade. Como a gente atingiu um ponto ótimo, né? Disso, pesquisa e extensão em prol da comunidade. Pesquisa e ensino em prol da comunidade. Bom, acho que eu vou iniciar aqui a resposta, mas também vai acabar ali nos professores, mas principalmente o ensino prático. Acho que a gente tem que levar o ensino prático para dentro da universidade para que eles consigam entender problemas reais da vida real, do cotidiano. Não adianta ficar preso dentro daquele mundo, porque o que está ali é uma bolha, é um negócio que não é verdade. O que está na verdade é quando você bota o pé na rua.
E esse problema, como acho que o professor Edson já disse, ele vem muito anterior à universidade. A universidade ela é um passo desse ponto aí. Começa lá atrás, no nosso ensino fundamental e médio. Hoje no Brasil, quando a gente fala de escola pública, o ensino médio tem uma evasão escolar gigantesca e o maior motivo, segundo as pesquisas de IBGE, MEC, o maior motivo dessa evasão escolar é justamente porque o estudante não consegue entender a identidade do ensino médio para a vida dele. Ele está preocupado com outras coisas. Lembrando que eu estou falando de escolas públicas, então é um cenário de pobreza, é um cenário complicado, de trabalho, necessidades, é uma série de coisas. Então esse problema começa muito lá atrás, o cara não entende por que ele está estudando. E muitas vezes lá na universidade ele continua não entendendo por que ele está estudando. Ele está lá lendo, ele está lá fazendo o que a família espera dele, o que a sociedade espera dele, mas ele mesmo não parou em nenhum momento para se questionar o que é que eu estou fazendo. Isso hoje, graças a trabalho como dos professores, já consegue ser levado para dentro da universidade. Então vem aqui, vamos bater um papo, vamos tentar resolver coisas práticas do cotidiano e tentar levar pesquisas para esse lado. E aí eu passo a bola para eles que vão ter muito mais fundamentação para poder falar. Tem vários aspectos, falar um deles. Então, um simples, parece besteira, é comunicação. Então, entre necessidades, algumas iniciativas que a gente procura fazer e dá muito certo. Se a gente for pensar em computação por computação, e eu estou falando da minha área, a gente tenta achar um problema difícil para resolver. E eu tentei fazer isso no meu mestrado e doutorado. Você quer achar um problema para resolver o problema. E foi mais ou menos aquilo que eu falei. Tem um monte de problema para ser resolvido. Então, como eu comentei, eu sofri um acidente lá, acabei conhecendo o pessoal da fisioterapia. E aí você vai conversar com esse pessoal, um pouco de desenvolvimento que você faz, para eles representa muita coisa. Então, o aluno desenvolveu isso, que é bacana. Então, para fazer, por exemplo, a avaliação de esforço físico, tem uma esteira e tem uma bicicleta ergonômica, que a gente conhece. Mas tem a maneira mais barata, que é pegar um degrau, uma caixinha de madeira lá de 20 centímetros, ficar subindo e descendo, você consegue fazer uma avaliação. Mas como que eu vou fazer isso? Então, alguns alunos nossos lá, a gente fez uma parceria com a fisioterapia, e a gente desenvolveu um produto lá que gerou uma patente para desenvolver. Então, para a comunidade, então a ideia é fazer uma forma barata de fazer avaliação de esforço físico, que em qualquer posto de saúde você pode ter um negócio que o cara fica subindo e descendo, e você pega no celular e fala, esse cara aqui está com uma restrição e precisa de um tratamento, alguma coisa assim. Então, essa comunicação entre necessidades, e tem um monte de necessidade. O Eco Garbage do Christopher é uma necessidade de fazer isso. Então, tentar ouvir essa necessidade e buscar a solução. Em vez da gente querer resolver um problema do algoritmo e vamos otimizar o algoritmo para fazer alguma coisa que 2 pessoas vão utilizar no inverno, no ano bissexto. Tem muito problema prático para ser resolvido. Falta essa comunicação, falta esse diálogo. E aí, fazendo um pouco da meia-culpa, nós, da área acadêmica, a gente é muito fechado. A gente fica lá, como disse o professor, tem as ilhas. Antes eu achava que todos os professores eram super amigos. Depois que eu entrei lá na pós-graduação, eu vi que não era assim. Que cada um tem o seu interesse. Então, essa comunicação. E por que acontece essas ilhas? Porque a cobrança é muito grande. Tá? Então, mudar esse sistema é um pouco difícil. E essas iniciativas de... o que o professor Edson faz de uma forma... O nome é até legal, né? Feira de problema. Se a gente fizer uma feira de problemas e mostrar lá para os programas de pós-graduação, está aqui um monte de problema, como é que a gente resolve isso aqui? E aí o cara levanta a mão, eu posso tentar fazer isso, ou eu posso... a produção acadêmica ia ser uma coisa mais direcionado, ia ter melhores resultados. E pensando em termos de empresa, aqueles exemplos que eu falei, o pessoal de Embraer, Petrobras, eles pagavam os projetos que a gente fala assim, nossa, é muito dinheiro, eles estão investindo aqui R$400 mil. O cara era muito barato. O cara do outro lado, lá de uma empresa grande, é muito barato. O imposto que ele paga, ele tem um especialista lá, um doutor PhD no assunto resolvendo o problema dele. Então, esse modelo é um que eu acredito demais, é uma coisa que no Brasil não é assim, mas em outros países funciona assim. A gente deveria buscar, só que é um desafio, é o que o Edson falou, você vai fazer isso, você vai ser um peixe fora d'água. Vão dizer, mas o cara lá não está fazendo paper, ele está produzindo o que pode virar uma patente ou não. Então, o desafio é grande, mas as iniciativas a gente tem que começar a conseguir dar pequenos resultados e mostrar que faz sentido. Não sei se respondeu. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas na hora que você empreende, você cria empregos, você gera economia, você movimenta a economia, você gera necessidade de lugares como esse para vir se divertir, porque não só de trabalho se vive. Então, existe esse movimento na economia e toda
a comunidade ganha com isso. Mas eu tenho alguns exemplos de aplicações feitas que têm impacto direto. Por exemplo, a Sanca estava aqui, está lá ainda o Victor Morandini, né? Eles têm um aplicativo Cidadera, não sei se vocês conhecem o Cidadera, que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Quer dizer, você pode, por exemplo, reclamar que tem um buraco na sua rua, ou que um farol está quebrado, ou que está uma lâmpada apagada, e coisas desse tipo, né? Então, esse potencializar, né, ou empoderar o cidadão é um tema de muitos aplicativos de TI que eu tenho visto por aí, e esse é um impacto impressionante, eu acho, né? Gente, acho que é isso. Eu vou encerrar por aqui por conta das perguntas, do tempo. Então, quem tiver mais perguntas, a gente vai estar por aqui. Vamos bater um papo, vamos comer alguma coisa e continuar se divertindo. Novamente, obrigado demais pela presença de todos vocês. Muito legal ver todo mundo aqui. E antes de terminar, eu queria só dar a dica de um evento que vai rolar. É o pessoal do Capitalismo Consciente. Vai ter um evento, uma palestra deles no dia 31 desse mês, às 18h30, lá no auditório Jorge Carron, da USP. Tá? É um pessoal que, queira ou não queira, está empreendendo também. Está ali o Alisson levantadinho, em pé. Eles estão com umas ideias bem legais, trabalhando com grandes empresas de parceria, com grandes empreendedores, grandes pessoas de negócio. Vale a pena bater um papo com o Alisson também e participar do evento lá no dia 31, tá legal? Gente, obrigado novamente, valeu, uma boa noite a todos e vamos conversar. Até mais. Obrigada, Rafael. Bom, gente, essa noite do Pint of Science está terminando, mas isso não significa, né, que o debate termina aqui. Os palestrantes, como o Rafael falou, continuam por aqui, então quem quiser pode conversar com eles pessoalmente. Além disso, essa apresentação que a gente viu vai estar em breve disponível no canal do YouTube, a nossa página do Facebook do CMC e também do CMEI. Amanhã a gente está aqui novamente no Bitnix, no Vila Brasil, a partir das 7h30 também, discutindo outros temas. Todos vocês estão convidados, obviamente. Aqui, especificamente, o tema vai ser sobre envelhecimento, tecnologias, bastante legal. E, para finalizar, a gente quer agradecer ao Rafael, também os convidados dele, a toda a equipe de apoio, as empresas e instituições que apoiaram esse evento, a Elsevier, o Bitnix, o Vila Brasil, o Mosaico, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o CMEI, Instituto de Física de São Carlos e a Universidade Federal de São Carlos. Eu pedi, na verdade, a gente já pediu no começo, acho que todo mundo já respondeu, né, aquela pesquisa para que a gente possa continuar melhorando o evento. Quem não respondeu, eu peço que, por gentileza, responda. E quem respondeu também vai participar de um sorteio, de um brinde especial, daqui a pouquinho que a gente vai fazer. E a revista Science American disponibilizou um link para vocês, que está neste formulário também, vocês devem ter visto. Quem se cadastrar vai ter uma assinatura eletrônica da revista pelos próximos 3 meses. Novamente, o ICMC agradece a presença de todos vocês e a gente espera contar com vocês nos próximos 2 dias e também nos anos seguintes. Vou agora, então, fazer o sorteio, né, que é uma camiseta. O ICMC, o pessoal vai entrar em contato com quem ganhar. É a Beatriz Miranda, está aqui ainda? O pessoal vai entrar em contato com você, tá joia? Pelo telefone que você deixou aqui. Muito obrigada a todos.